Minha irmã me proibiu de ir ao casamento porque eu disse a ela que ela se divorciaria em menos de um ano daquele perdedor, mas depois de 8 meses meus pais querem que eu pague o aluguel dela porque eu estava certo. Me proibiram de ir ao casamento da minha própria irmã por dizer a verdade e agora que eu estava certo, agora que o marido perdedor dela foi embora deixando chorando no sofá da nossa mãe, de alguma forma eu sou o vilão de novo. Agora sou frio e egoísta porque não quero cobrir o aluguel dela. Você já tentou ser a pessoa honesta em uma família cheia de gente delirante? É como gritar no vazio enquanto todos os outros aplaudem o Titanic indo em direção ao iceberg. Bem, contexto. Minha irmã, a quem chamaremos de Yasmin, conheceu esse cara, vamos chamá-lo de Derek, há uns 2 anos. Eles se conheceram online, foram morar juntos em cerca de 3 meses e ficaram noivos antes do primeiro aniversário. Desde o primeiro dia Derek era uma bandeira vermelha ambulante, era o planeta Marte se estivesse colidindo com a Terra. Ele não tinha um emprego estável, pulava de um projeto para outro, sempre tinha uma desculpa para não poder trabalhar em tempo integral. Ah, e o principal, ele foi demitido por vaporizar planta verde no banheiro do trabalho e de alguma forma transformou isso em uma história sobre má gestão e limites de saúde mental. É um daqueles caras que diz que é empreendedor, mas não te diz do que se trata o negócio dele. Soiler, não há negócio. Ele é consultor, entre aspas. Yasmin, claro, estava completamente apaixonada por esse perdedor. Chamava ele de visionário. Dizia que ele tinha grandes ideias. Enquanto isso eu ouvi pedir $60 a ela porque esqueceu de colocar gasolina depois de pegar o carro dela emprestado e estourar o cartão de crédito dela numa compra idiota de tênis. Então sim, eu disse diretamente a ela: você vai se casar com um homem infantil que trata a vida como um trabalho em grupo do qual ele pode sair quando bem entender. Eu disse na cara dela que se ela se casasse com ele eu daria 1 ano antes que ele desse o fora, deixando ela com todos os problemas. Ela chorou, chorou muito, disse que eu não a apoiava, disse que eu nunca queria vê-la feliz, disse que eu estava com ciúmes porque ela encontrou o amor antes de mim. Essa parte foi ainda mais engraçada, considerando que estou há 6 anos em um relacionamento estável, mas ei, eu não estou apaixonado pela minha parceira e ela sim. Minha mãe me implorou para pedir desculpas, meu pai ficou quieto, o que basicamente é a praia dele. Yasmin disse que se eu não podia ficar feliz por ela, então não deveria ir ao casamento. Então eu não fui. Fiquei em casa, assisti a um filme com minha namorada e deixei todos continuarem com sua pequena fantasia sem mim. O casamento foi 2 meses depois que eu disse isso a ela. Yasmin postou fotos como se fossem da realeza. Enquanto isso Derek continuava sem emprego vivendo das economias de Yasmin, produzindo um podcast que nunca lançou. Se passaram 8 meses. Recebo uma mensagem da minha mãe dizendo: Yasmin está passando por um momento muito difícil, você pode vir? Eu já sabia, nem precisei perguntar. Cheguei lá e lá estava ela chorando em uma almofada com o rosto vermelho e ranhento porque Derek a traiu com uma garota da rede de negócios dele e depois a ignorou completamente. Ele foi embora enquanto ela estava no trabalho, levou o Xbox dele e deixou o cachorro. Não deixou o bilhete, simplesmente a bloqueou. Ela descobriu mais tarde que tinha sido traída. Quer saber a primeira coisa que minha mãe me disse quando voltamos de levar Yasmin para tomar um sorvete? Acho que realmente mostraria maturidade se você se oferecesse para ajudá-la com o aluguel por um tempo. Com tudo isso acontecendo, ela precisa da sua ajuda. Só acompanhá-la para tomar sorvete não vai ajudá-la muito. Não, absolutamente não. Yasmin não trabalha há 1 mês porque não consegue se concentrar. Está atrasada com o aluguel porque deixou Derek gastar suas economias, construindo o sonho dele. E agora porque sou o irmão responsável. Por que não me casei com um desastre ambulante? Eu deveria abrir minha carteira e ser o bonzinho? Acho que já disse isso, mas não. Eu a avisei e ela não ouviu. Me proibiu de ir ao casamento por dizer a verdade. E agora que eu estava certo ela quer que eu haja como se nada disso tivesse acontecido? Eu disse claramente à minha mãe: não vou recompensar a estupidez só porque ela está chorando agora. Já dei meu conselho e ela jogou na minha cara. Agora eu sou o vilão. Agora meus pais agem como se eu fosse a razão pela qual a família está quebrada porque não quero contribuir para os erros dela. Não entendo por que tenho que pagar pelas péssimas decisões de outra pessoa. Eu não me casei com o Derek. Não disse a ela para largar o emprego e brincar de casinha com um adulto infantil. Eu apenas disse a verdade e não me arrependo. Aliás, disse à minha mãe que o máximo que posso fazer é não dizer eu te avisei, mas estou me esforçando aqui. Atualização. Sabe qual é a parte mais louca? Aparentemente agora eu sou o vilão. E honestamente, estou abraçando o papel como o melhor. Pensei que estar certo pelo menos me traria um pouco de paz. Tipo, ok, pulei o casamento. Disse algo que eles não gostaram. Tanto faz. Mas agora que tudo que eu avisei realmente aconteceu,
Talvez eles se acalmassem, talvez dissessem sim. Você estava certo e nós fomos estúpidos. Agora eu sou o babaca por não resgatar uma mulher adulta que riu na minha cara quando tentei ajudá-la. Deixe-me contar o quão insano isso ficou. Então, depois que eu disse à minha mãe que não ia pagar o aluguel de Yasmin pela segunda vez, ela me lançou aquele olhar. Sabe? Aquele olhar? Aquela culpa católica dramática de nós te criamos melhor que isso. Os olhos tristes e decepcionados. Começa com as desculpas. Família apoia os seus. É sua irmã. Você está bem financeiramente, certo? Então nem te custaria tanto. Eu respondi diretamente. Não se trata do que eu posso fazer, se trata do que eu não deveria ter que fazer. Isso não pegou nada bem. No dia seguinte, Yasmin manda uma mensagem pela primeira vez desde o casamento. Sou só sua irmãzinha. Você poderia ser um pouco menos cruel e me ajudar nisso? Eu respondi, eu te avisei sobre ele. Você me proibiu de ir ao seu casamento por causa disso, e agora eu deveria te pagar por me ignorar? Você foi enganada. Aprenda com isso. Ela me deixou no vácuo. A próxima coisa que sei é que estou recebendo mensagens da minha tia, do meu primo, até de um dos amigos da igreja da minha mãe, todos dizendo algo na linha de você não deveria chutar cachorro morto. Então eu respondi com mais força. Fiz um post no meu Facebook, porque é o lugar que toda a família assiste como se fosse a CNN. Eu escrevi: é incrível como ser honesto te transforma no vilão até que as mentiras desmoronem. Aí de repente todo mundo quer sua ajuda. Não diga algo se não pode aguentar as consequências. Parecia que eu tinha incendiado a casa. Minha mãe me ligou furiosa. Você tinha que expor o drama familiar nas redes sociais? Eu disse, curioso. Você não se importou quando ela expôs o casamento dela e o marido podcaster como se fosse a estreia de uma comédia romântica. Desliguei a chamada. E agora? Agora os grupos de chat da família estão em ruínas. Metade da família está no time engole o choro e ajuda ela. E a outra metade está curtindo minhas postagens silenciosamente e me enviando demais como: honestamente, você sempre foi o sensato. Yasmin ainda não pediu desculpas, mas perde tempo nas redes sociais escrevendo qualquer bobagem porque vê isso como uma traição vindo de um irmão. Garota, você deixou um homem sem emprego e sem segurança te enganar, e eu sou o traidor? Meu pai, que na maior parte se mantinha à margem e não tinha opinião, finalmente tentou mediar, me convidou para um café rápido. Adivinha quem estava lá? Minha mãe, minha irmã e uma cópia impressa do aviso de aluguel atrasado dela. Juro que quase ri. Eles realmente me sentaram como se fosse uma intervenção, todos de um lado e eu do outro. Tentaram falar comigo como se eu fosse uma máquina insensível que precisava se reconectar com sua humanidade. Eu fingi ser um robô, movendo meus braços roboticamente, dizendo como um robô: eu não ter sentimentos, eu não ter bateria. Derek lixo. Yasmin aprender lição. Depois fiquei um pouco mais sério e lembrei a ela de todas as bandeiras vermelhas do Derek. Disse: eu te avisei. Você zombou de mim e me desconvidou. Se você foi enganada, não vou assinar um cheque para consertar seu orgulho. Não há nada menos importante que isso agora na minha vida. Meu pai disse muito pouco durante a intervenção, e quem mais falou foram minha mãe e minha irmã. Fui embora logo depois disso porque já tinha tomado meu café. Um café especial que pedi porque esclareci no início da intervenção que não pagaria e que estava realmente com vontade de um café caro. Não respondi a nenhuma ligação ou mensagem desde então. E adivinha? Durmo maravilhosamente bem à noite. Não preciso de remédios para dormir. Apoio meu rosto no travesseiro. Penso que disse a verdade. Isso é suficiente para dormir 7 ou 8 horas. 9 se não fosse pelo café. Edição. Primeiro, para as pessoas que dizem que estou sendo muito duro ou que estou chutando cachorro morto, deixe-me explicar algo muito claramente. Esta não é a primeira vez que ela se estrepa e espera que o resto de nós limpe os escombros. Esta é apenas a primeira vez que eu disse não. Um pouco de história para aqueles que pensam que isso é sobre um casamento ruim. Yasmin sempre foi a princesinha mimada. Simples assim. Ela poderia quebrar uma janela e meus pais culpariam a janela por estar no caminho dela. Ela é a caçula. Ela chora e toda a família se desmancha. Eu poderia estar pegando fogo e me pediriam para me desculpar por ser dramático. Quando estava na faculdade, ela largou o curso depois de um ano porque os professores não combinavam com sua energia criativa. Citação textual a propósito. E meus pais cobriram o aluguel dela por 2 anos enquanto ela se concentrava em sua arte. Ela entrou em umas coisas budistas esquisitas e tentou vender. Eu, enquanto isso, tive que pegar empréstimos estudantis e trabalhar em tempo integral durante a faculdade. E quando pedi ajuda por um semestre para comprar livros, minha mãe me disse que eu precisava resolver isso sozinho. Também vale a pena mencionar que ela teve outro namorado antes do Derek que a traiu e depois a roubou. Literalmente roubou o laptop dela, o iPad e a pílula anticoncepcional. Não sei por que ele levou isso,
mas acho que o cara disse depois do que aconteceu comigo, acho que ela não vai precisar disso. Mas minha irmã não entendeu a mensagem, então arrumou o idiota do Derek. E meus pais o deixaram ficar no quarto de hóspedes por uma semana para conversar com ele calmamente e ver o que aconteceu, como se estivessem tentando negociar com o cara que roubou a filha deles. Então sim, toda essa história de que você deveria ajudar a Yasmin, ela está passando por um momento difícil. Não é novidade, é toda a personalidade dela. E eles nem sequer procuram ajuda, querem resgates repetidamente e esperam que eu entre no prédio em chamas enquanto eles entram correndo toda vez. E para que conste, sim, estou bem financeiramente. Tenho um emprego estável, vivo dentro das minhas possibilidades e me esforcei muito para chegar aqui. Então, por que eu deveria dar meu dinheiro suado para alguém que te bloqueia quando você é honesto, mas vem choramingar quando o cartão de crédito é recusado? Digamos apenas que isso não é sobre ser legal. Atualização 2. Ela tentou se mudar para minha casa, ficou brava quando eu disse não, e agora o chat da família está pegando fogo. Então, acho que não foi suficiente para Yasmin destruir seu casamento, ignorar todas as bandeiras vermelhas, me tratar como lixo e depois chorar por estar sem dinheiro. Aparentemente agora é meu trabalho abrigá-la, alimentá-la e deixá-la arruinar minha paz também. Na última vez que atualizei, meus pais estavam tentando me fazer sentir culpado por não pagar o aluguel dela. Bem razoável. Totalmente normal pedir isso ao irmão que você proibiu de ir ao seu casamento por estar certo. Depois de recusar isso, esse era o fim certo? Reviravolta. Yasmin não quer mais dinheiro, agora ela quer uma chave da minha casa. Deixe-me contar o quão insano isso ficou. Eu não tinha falado diretamente com Yasmin em semanas, só sabia de suas pequenas citações tristes no Instagram, coisas como: não são apenas os homens que são seus parceiros que te traem. Mas enfim, sigamos. Há 2 domingos recebi uma mensagem da minha mãe, muito casual. Apenas uma sugestão, talvez Yasmin pudesse ficar com você por um tempo? Isso poderia funcionar para vocês dois. Funcionar para nós dois? A única coisa que funcionaria seria ela me deixar em paz e eles se tornarem pessoas razoáveis. Respondi: não, não é meu problema. E aqui é onde realmente sai do controle. Naquela mesma noite, Yasmin me enviou uma mensagem diretamente. Uma mensagem longa começando com: sei que tivemos nossas diferenças. E terminando com: significaria muito para mim se pudéssemos começar de novo e eu pudesse ficar com você por um tempo, só enquanto me reergo. Ela usou a frase coabitar em uma dinâmica saudável de irmãos. Juro que ela foi ao Pinterest procurar essa frase. Eu nem respondi. Tirei um print e enviei para o chat dos nossos primos com a legenda: ela está pedindo para morar comigo ou propondo um spin-off de série? Minha prima Kaia, que morou com Yasmin na faculdade, respondeu com um emoji de chorar de rir e disse: ela fez o mesmo comigo em 2019. Comeu todos os meus lanches, usou minha Netflix o dia todo e convidou o ex dela para dormir na minha casa, só para conversar. Não faça isso. Eu ri, mas honestamente, isso me irritou. Porque agora não é só ops, Yasmin se casou com um perdedor, ou teve um namorado ruim. É um padrão. Ela queima tudo e depois tenta invadir sua vida como se fosse uma erva daninha. Então decidi finalmente responder no grupo de chat principal da família. Sim, aquele com meus pais, minha tia, meus primos, todos. Deixei uma mensagem que dizia: ei, só para esclarecer, não vou abrigar Yasmin, pagar as contas dela, nem ser emocionalmente chantageado para fingir que ela não me tratou como lixo por dizer a verdade. Se vocês acham que sou cruel, sintam-se à vontade para recebê-la em suas casas. Se não, não mencionem isso novamente. Boom! 3 pessoas curtiram. Minha tia deu um coração e meu pai saiu do chat. Minha mãe respondeu com uma redação de 5 parágrafos sobre valores familiares e o que sua avó teria querido. Vovó teria querido dar um tapa na cabeça dela. Isso sim. Agora, justo quando eu pensava que as chamas estavam diminuindo, Yasmin tenta uma última coisa. Estou no trabalho quando recebo uma ligação da minha namorada. Ela está em casa e diz: ei, pergunta estranha. Você disse à sua irmã que ela podia deixar coisas aqui? Eu disse: absolutamente não. Por quê? Aparentemente Yasmin apareceu com uma mala e uma caixa de essenciais e tentou convencer minha namorada a deixá-la ficar, sem nem mesmo me perguntar. Ela disse à minha namorada que eu mudaria de ideia se ela apenas a deixasse se instalar. Minha namorada disse não categoricamente, disse que não ia rolar e que se ela não fosse embora ligaria para mim e depois para a polícia. E aí finalmente foi embora, mas não antes de jogar a mala no gramado e dizer: tudo bem, então vou ficar com o Corey, pelo menos ele ainda tem coração. Corey é o ex dela, o que veio antes do Derek, aquele que roubou o laptop e as pílulas anticoncepcionais dela. Aparentemente ele agora está deixando ela dormir no sofá dele. E não, ele não tem coração,
A única coisa que ele tem são seios aumentados se ele tomou as pílulas anticoncepcionais. Minha mãe me mandou uma mensagem ontem dizendo: Você deveria ter aberto a porta. É exatamente isso que eu quis dizer sobre seu orgulho arruinando tudo. Eu disse calmamente: não, meu orgulho está salvando o dia. Se ela quer apoio, tem que merecer. Se ela quer conversar, pode começar com um pedido de desculpas. E se não, que aproveite a experiência com o Corey. Porque sim, a experiência com o Corey vai ser memorável. Atualização 3. Bem, parece que não bastou para o ego dela ser impedida de se mudar para minha casa, e Yasmin decidiu que se não podia viver às minhas custas, começaria a mentir sobre mim. Tipo uma campanha de fofoca, coisa de ensino médio, mas com adultos que realmente deveriam saber se comportar como tal. Aí me lembro que estou pedindo muito para esta família. Foi assim que descobri. Eu não tinha falado com ela há algumas semanas depois que ela tentou se infiltrar pelas minhas costas. Pensei que talvez ela finalmente tivesse entendido a mensagem. Uma noite estou com minha namorada tomando algo. Noite tranquila. De repente ela fica em silêncio e me pergunta: Sua tia te disse algo estranho? Eu respondo: o quê? Não. Ela me mostra uma mensagem da minha tia, que nem conhece minha namorada direito, dizendo algo como: espero que você e Op estejam bem. Sei que as coisas têm estado tensas e as pessoas dizem coisas que não pensam, especialmente quando se sentem julgadas. Fiquei completamente confuso. Não tínhamos falado com ninguém. Acontece que Yasmin andou dizendo às pessoas que era minha namorada quem não queria que ela morasse conosco. Não só isso, aparentemente ela disse a alguns membros da família que minha namorada sempre se sentiu incomodada com Yasmin perto de mim por ciúmes. Deixe-me ser muito claro aqui. Minha namorada interagiu muito pouco com Yasmin. Ela apenas viu o caos à distância e não queria fazer parte disso. Ela nunca foi o problema. Eu fui porque disse não e me mantive firme. E então começo a receber mensagens, pequenas verificações, não acusações diretas, mas aquelas coisas passivo-agressivas familiares como: não estou tomando partido, mas talvez isso seja algo que você e Yasmin poderiam conversar como adultos. Relacionamentos exigem trabalho, mesmo entre irmãos. Tudo isso depois que ela tentou se infiltrar no meu sofá sem perguntar, e quando isso não funcionou tentou virar as pessoas contra minha namorada. Voltei ao chat da família, mas agora com provas, e soltei tudo, sem introdução, sem explicação, apenas: parece que há alguma confusão, então aqui está o que realmente aconteceu. Não venham para cima de mim com viagens de culpa, a menos que tenham a história completa. 10 minutos depois, caos. Aí começo a receber desculpas privadas. Tia número 1. Não sabia que ela mentiu. Sinto muito. Isso não foi justo. Tio número 2. Honestamente, todos nós a mimamos demais. Não respondi a nenhum deles, mas recebi uma mensagem privada de Yasmin. Apenas a palavra: uau. Então não vou responder, não vou fazer as pazes, e não vou me explicar para mais ninguém. Escolham um lado. Quando ficam calados depois que alguém mente sobre mim, vocês escolhem um lado. Quando vêm até mim com mensagens tentando me fazer sentir culpado sem nem perguntar o que aconteceu, vocês escolhem um lado. Então vão em frente. Escolham ela. Escolham aquela que incendeia a própria vida e depois pede um colchão. Por quê? Adivinhem? Não sou eu quem está chorando no sofá de alguém. Não sou eu quem foi bloqueado pelo ex. Não sou eu quem tentou arruinar um relacionamento porque estava chateada por um limite que foi estabelecido. Você não pode difamar meu nome e depois ficar surpresa quando eu apresento todas as provas. Não pode. E depois chorar quando descobre. Mas o que você pode fazer é amadurecer ou ir para a merda. Atualização 4. Ela apareceu no meu trabalho. De verdade, apareceu no meu trabalho. Isso aconteceu cerca de 1,5 depois que o chat da família explodiu. As coisas tinham se acalmado na maior parte, alguns parentes ainda enviando mensagens de desculpas aqui e ali. Pensei que Yasmin estaria lá no canto dela se lamentando ou tramando algo, ou ambos. Aí estou no trabalho. Um dia normal, nada especial. E bum, lá está ela parada no saguão com uma bolsa e um sorriso forçado, porque ela estava mais desconfortável que um pinguim no Caribe. A recepcionista me liga e diz: Ei, tem alguém aqui para você. Diz que é sua irmã, deixe-o subir. Eu disse: Não, pelo amor de Deus, não, estou indo aí. Ela me diz toda alegre: Podemos conversar? Só 5 minutos? Respondi: Não, absolutamente não. Você não deveria estar aqui, não volte. Ela fez aquela coisa de olhar ao redor como se eu estivesse sendo irracional,
Disse algo como: Não precisamos fazer isso na frente das pessoas. Eu disse que não ia fazer isso de jeito nenhum. Depois me virei para a recepção e disse alto o suficiente para todos ouvirem: se ela aparecer aqui de novo, não a deixem entrar. Ela não é bem-vinda aqui, e sintam-se à vontade para chamar a polícia se ela não quiser ir embora. E fui direto de volta para minha mesa. Parece que ela ficou lá por mais alguns segundos, mas eu não olhei para trás. Aparentemente ela foi embora chorando, o que eu lamento. Mas que diabos ela achou que ia acontecer? Ela passou o último tempo mentindo sobre mim, tentando arruinar meu relacionamento, fazendo minha família me tratar como lixo. E agora eu deveria largar tudo no trabalho porque ela finalmente está sentindo as consequências? Não. Minha mãe me ligou naquela noite usando o telefone do meu pai. Não perguntou o que aconteceu, não perguntou como eu estava, apenas começou com: Ela estava tentando fazer as pazes. Por que você a humilhou assim? Eu disse que não tenho tempo para ofertas de paz de pessoas que me tratam como lixo até precisarem de algo, que não vou mais ser o vilão no pequeno conto de fadas familiar deles, que Yasmin pode reconstruir sua vida ou não. Mas não é meu trabalho dar a ela as ferramentas depois que ela mesma queimou todas as pontes. Ela disse: Você está sendo tão frio. E eu respondi: sim. E finalmente estou aquecido pela primeira vez. Não tive mais notícias dela desde então. Mudei meu número. Silenciei todos os membros da família das redes sociais que tentaram me atacar. Desconvidei alguns deles do meu casamento no próximo ano. Soiler, sim, vou me casar com a mesma namorada que Yasmin tentou culpar. Não arrumei outra. Não acho que isso me transforme mais em vilão do que já me vem agora. Pelo menos este vilão tem paz, um relacionamento sólido e uma porta de entrada que tranca. Edição: a todos que disseram mantenha-se firme, obrigado. A todos que disseram dê a ela outra chance, não. Ela teve chances suficientes para 3 vidas. Ela pode consertar a própria bagunça ou continuar rodando o ralo abaixo, mas não vou jogar outra corda só para ela me puxar junto. Estou fora. Atualização 5. Este 2025 chegou com boas notícias para mim e mudanças positivas. Já estou casado e minha agora esposa me disse que estamos esperando um bebê. Nada poderia estar melhor. Porque vínhamos falando sobre isso desde antes de nos casarmos e até tentamos antes de dizer o sim, então está sendo um ano muito positivo. Agora, eu poderia deixar isso aqui e dizer que esta é a última atualização, afinal, e que tudo está feliz para mim, o que está, mas sei o que virá depois. Pessoas me pedindo para saber sobre minha família e minha irmã principalmente. Então poupo o trabalho de fazer uma edição e faço um resumo aqui. Minha irmã começou um relacionamento novamente com seu ex, o mesmo que roubou os anticoncepcionais, mas ela foi traída novamente, e roubada novamente. Desta vez, quando o ex deixou as coisas dela do lado de fora da casa dele, alguém levou algumas coisas de valor, provavelmente ele mesmo as deixou do lado de fora antes de ir embora. Então minha irmã voltou para a casa dos meus pais. Antes devo esclarecer que nenhum deles me contatou porque além de estarem bloqueados, quando meus pais quiseram falar comigo na minha casa durante esses meses, acabei chamando a polícia sem abrir a porta, e quando pediram que fossem embora não voltaram a me incomodar. Mas eles têm morado com minha irmã na casa deles, o que não fizeram antes porque meus pais não têm mais um quarto de hóspedes. Depois que nós saímos de casa, eles decidiram se mudar para algo menor. Então, eles têm minha irmã no sofá deles usando aquele lugar da casa como quarto dela, o que é um problema para meus pais que gostam de fazer reuniões com amigos ou familiares ali. Mas isso ficou resolvido assim que voltei a postar no Facebook para que não haja dúvidas de que meus pais e irmã são horríveis. Talvez isso também explique por que não voltaram a me incomodar, e esse é o resumo. Eu diria que o karma agiu com minha irmã por ter me desconvidado do casamento dela e agora me incomodar por semanas, mas eu estaria ignorando o óbvio. Não foi o karma. Quem agiu foram seus parceiros horríveis e suas escolhas horríveis. O karma está no Caribe desfrutando de algo refrescante, enquanto os ex da minha irmã se encarregaram de tudo.